O elemento mais complexo do amor é a educação, a partilha que transforma a convivência elaborando sonhos. Sonhos debruçados em folhas de papel em branco que alguns conseguem colorir com força de vontade, persistência. A afeição capaz de romper barreiras. A história que desenhamos em nossos próprios livros com a bagagem que nos foi dada desde o primeiro momento. Quem não se lembra do primeiro professor? Quem não teve na escola o primeiro amor, o melhor amigo? Relações que são definidas e seguem vida fora, em alguns casos. Lições que guardamos no nosso departamento emocional e identificamos por eles, às vezes com eles, a estrada que queremos seguir. Com as mudanças da sociedade contemporânea, muito dessa poesia se esvaiu, mas a essência continua a mesma. A crença de que a educação é o caminho continua inalterado e é unânime, contrariando a máxima de Nelson Rodrigues de que a unanimidade é burra. Esperando reparos, esperando que algum iluminado compreenda que a única transformação social, consequentemente econômica possível, é pela educação. Não existe fórmula mágica para os problemas. Existem políticas capazes de eliminá-los. Sim, desde que os interesses façam a leitura correta das necessidades que se impõem atualmente. Você não pode mais se dirigir a uma criança, adolescente, jovem, com a metodologia aplicada há 20 anos. A tecnologia exige que a linguagem seja outra e é imperativo que os envolvidos no e com o sistema tenham em mãos o rol do que é indispensável. O que o jovem de hoje espera? Como atrair esse público ávido por descobertas para uma sala de aula? Quanto se esperar dos pais? Ou educar hoje é um papel primordial das escolas apenas? Pelo número de indagações que a questão traz em si, dá para mensurar as complicações inerentes. Professores mal remunerados, alunos entediados, esse é o argumento preferencial dos indolentes, adjetivo que não comporta o cenário, ao menos o que almejamos para o futuro. Que venham os que pensam e respiram a sabedoria de Paulo Freire, que afirmava, abre aspas, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Fecha aspas. A ousadia é um talento. Aos que estão revestidos de coragem, esse é o desafio. Revolucionar é o verbo, o tempo presente, agora. Simples assim. O entrevistado de hoje do Rolando um Papo é o educador, professor de redação, Rodolfo Meisner. O entrevistado de hoje do programa Rolando um Papo é o professor Rodolfo Meisner. Ele é professor de língua portuguesa e de redação. Vamos falar de educação. Rodolfo, muito prazer receber você aqui no programa Rolando um Papo. Prazer é todo meu, Adriana. Agradeço muito a oportunidade de participar. Rodolfo, a expressiva preocupação estatística tem norteado as políticas educacionais no Brasil. O que há de certo e errado na política educacional brasileira? Bom, vamos começar primeiro por essa parte da questão que fala sobre as estatísticas. Porque, embora elas sejam relevantes para o país, para mapear o que de fato acontece na educação no Brasil, os números tratam os sujeitos que participam da educação, sejam professores, sejam os estudantes, de forma muito fria. Os números não dão conta de enxergar todos os detalhes que abarcam o fenômeno da educação. Embora, faço a ressalva mais uma vez, eles são importantes, eles oferecem um mapa. Agora, o que vai mal na educação no Brasil? Essa é uma pergunta muito complexa, envolve uma série de fatores, mas algo a gente pode dizer. Altas taxas de reprovação, sem dúvida alguma, evasão escolar,
o tal analfabetismo e o analfabetismo funcional, que é um outro problema, a falta de letramento, que às vezes o sujeito ele é alfabetizado, ele sabe decodificar o nome ou juntar sílabas, mas ele não tem leitura de mundo, ele não tem leitura crítica perante a mídia, o próprio dia a dia, não tem essa relação com a leitura. Então os problemas são muitos, é até difícil a gente enumerar todos. Mas há alguns lados bons também que ao longo da entrevista a gente pode ir conversando. Mas acho que, para fechar essa primeira pergunta, sobretudo no papel, a figura do professor. A figura do professor é uma figura que está um pouco deixada de lado na educação e isso naturalmente reflete na sala de aula e na qualidade do que se faz na sala de aula e com os nossos alunos, que são a razão de ser da educação. Que é contraproducente porque o professor é o agente principal nesse contexto. Dentro desse contexto. Professor e aluno, né? A relação educação é muito importante que a gente tenha um olhar carinhoso para o professor e para o aluno. Sem os alunos não existe razão de ser da educação formal, né? Que é aquela que acontece na escola. Agora, sem dúvida, a figura do professor, pela falta de investimento na carreira, os baixos salários, a falta de formação continuada do professor, isso incide muito fortemente sobre a qualidade da educação. Então, acho que essa relação é dupla e tem que ser olhada com carinho para os dois lados, tanto o professor quanto o aluno. Você acha que, por exemplo, nesse caso específico, com todos esses problemas que têm sido vistos na educação e que foram inclusive citados por você, a evasão escolar, existe uma política eficiente para trabalhar a educação no Brasil hoje? Olha, eu não sei se eu tenho o devido preparo para responder essa pergunta, mas a gente pode tentar aqui nesse bate-papo. Eu acho que, primeiro, uma política pública que pense a educação no Brasil, isso vale para os estados, municípios e para o próprio nível federal. Ela tem que olhar para o prazer na sala de aula. A escola, muitas vezes, ela é algo cansativo para os alunos. A escola, muitas vezes, é chata, as aulas, o aluno não vê serventia prática para o seu dia a dia, é meio enfadonho. Por exemplo, o Rubem Alves, que é um grande educador, né, que faleceu recentemente. Escreveu um livro, aliás, Somos Péssimos Alunos, com o Gilberto Dimenstein, que ele especifica exatamente essa sua análise. Ele discutia muito essa questão do prazer. Ele é um sujeito extraordinário, né, na educação brasileira recente, tem umas ideias muito interessantes. E ele tinha um trocadilho que eu acho que vai ao encontro do que você perguntou, que ele menciona a questão da grade escolar. Ele brinca com a palavra grade, né? Porque é algo que aprisiona o aluno. Então, é uma educação, às vezes tem muitos alunos na sala de aula, as salas são superlotadas, o professor está mal preparado, precisa dar muitas aulas para conseguir ter uma vida ali na classe média, vamos dizer assim, é muito esforço. Então, uma política pública, às vezes, desconsidera o prazer da educação e a qualidade do professor. Eu acho que precisaríamos olhar com carinho para isso, mas é uma questão muito complexa. E esse formato acaba neutralizando, impedindo a própria vocação do aluno, a capacidade criativa. Como é que ele vai criar num ambiente que ele se sente cerceado? É humanamente impossível. Exatamente. É engraçado você fala sobre a palavra vocação, me lembra a raiz etimológica da palavra, que é vacare, quer dizer o chamado, né? Então o aluno não encontra esse chamado da sua autodescoberta. Se a gente pegar a palavra educação, ela é formada pelo prefixo ex, quer dizer fora. Essa educação vem de docere, que é conduzir. Então é conduzir o ser humano para fora de si. A educação é conduzir o ser humano ao encontro do mundo, ao encontro das suas potencialidades, da sua descoberta. Se você tem uma educação estanque, muitas vezes cansativa, com sala de aula superlotada, professor às vezes desmotivado, como que o aluno vai encontrar esse chamado? Como que o aluno vai encontrar esse prazer em descobrir o seu próprio ser? Que eu acho que é a base da educação, uma educação voltada para seres humanos. Você sabe que a gente está conversando, a gente citou o Rubem Alves, que escreveu esse livro, até aconselho que vocês o leiam, Somos Péssimos Alunos, que ele e o Dimenstein, nesse texto desse livro, eles falam que eles eram da turma do fundão. Você não vai imaginar que o Rubem Alves era da turma do fundão. Sim. E que ele descobriu, no decorrer do tempo, as habilidades que ele tinha que não eram incentivadas na escola. Porque cada aluno tem uma inteligência específica e você deve perceber e você deve ter essa percepção no trato com seus alunos. Aí você coloca um ponto muito bacana.
Porque primeiro vem a questão do estereótipo, né? Senta num fundão, é o nerd, daí já entra na temática do bullying, que hoje em dia se fala muito nas imagens, nos preconceitos. Mas também, assim, o professor, ele precisa ser uma ponte para o aluno, junto ao aluno, com o aluno. E às vezes o professor fica estanque, ele não vai até o estudante, não conversa, não ouve. E essa deficiência hoje, você acredita que se dê por quê? Que tem esse distanciamento. A gente vai cair sempre nas mesmas questões. Pode ser a formação do professor, a imagem que ele faz com a educação tem que ser aquela coisa severa, o professor ele tem a única palavra e a última palavra, falta diálogo às vezes para a educação. Eu não consigo conceber uma educação de qualidade que não seja perpassada pelo diálogo. Tá. Um colega com quem eu tenho o prazer de trabalhar, um professor aí super conhecido, o professor Severino, tem muitos livros escritos, ele tem uma expressão que é dele, que ele usa, que eu gosto muito dela, que ele fala em escuta poética, só que no caso sempre nas crianças, mas vale para os adolescentes, quer dizer, escutar um aluno e transformar a voz discente em algo relevante para o que acontece na sala de aula, para o que acontece no chão da sala de aula, aquela aula transmissiva, que o professor é detentor sagrado dos conhecimentos. E hoje, qualquer Google da vida tem muito mais informações que o melhor dos professores. Esse é o grande desafio. Então fica aquela distância do professor-aluno, essa distância não pode haver. E esse é um grande desafio para os educadores. É um grande desafio. Hoje, numa sala de aula, enquanto você está fazendo, você está lecionando, você está ensinando, as pessoas estão acessando ao mesmo tempo. E na Wikipédia tem um número de informações que o professor não tem nem obrigado a ter. Ninguém então, tem, não está entrando nesse mérito. Só que existe esse choque desse novo modelo, ou nesse novo modelo. Estamos num momento de transição, é verdade, existe o choque, como na pergunta anterior. Muitas vezes o próprio docente tem um pé atrás com isso, por conta da sua formação, por conta da imagem que ele faz do processo de ensino-aprendizagem, então demanda tempo. Mas existem trabalhos muito interessantes nesse sentido, e acho que cada vez mais uma educação que tenha compromisso com o diálogo, com a voz do aluno, vai acontecer, e esse é o caminho por onde a gente tem que seguir. Você sabe que falamos de Rubem Alves, citamos de Menstein, e a gente fala dessa necessidade do poder criativo. Daí tem a escola peripatética, que era de Aristóteles, que ele diz exatamente da escola itinerante, do saber itinerante, ou seja, do professor conduzir o seu aluno a um determinado local para que o aprendizado seja extraído dali, que é a mesma linha de Paulo Freire, que acredita também que você vai descobrir a partir do momento das experiências que você tem. Você acha que falta um pouco também dessa criatividade hoje para o ensino? Sim. É impressionante como lúdico, o prazer ficou alijado do processo sala de aula. A gente carrega uma imagem, essa imagem vem muito talvez dos séculos 18 e 19, da ascensão burguesa, que tratava a criança como um adulto em miniatura, e a escola tinha que ser todo muito regrada, etc. Ficou essa imagem de que a escola tem que ser pesada, tem que ser tudo muito sério, tem que ser tudo muito cansativo, muito repetitivo. E quando você faz algo lúdico, que envolva a arte, a música, a poesia, que os alunos se sentem numa organização diferente na sala de aula, parece, às vezes até entre os próprios pares, que aquilo não é aula, que o professor está enrolando. E esse aspecto lúdico da brincadeira é essencial para a sala de aula, porque ele desperta, como nós falávamos, o tal do interesse, a vocação, o prazer de estar ali. Então existe uma ausência e até um comprometimento de encontrar esse eixo, né? Que a gente falando, e para quem está ouvindo vai falar assim, a retórica é bem fácil, só que a aplicação desses métodos parece que é difícil, e você acredita que essa aplicação seja difícil por uma falta de comprometimento ou por desconhecimento? Eu acho que está mais para o desconhecimento. Por exemplo, uma coisa que me incomoda muito. Quando a gente vê, por exemplo, debate sobre educação na grande mídia, em linhas gerais, embora um economista seja bem-vindo, um gestor, um administrador, os próprios jornalistas são vozes importantes para esse processo, mas muitas vezes são as únicas vozes. A gente tem muitas vezes a educação sendo tratada por economista. Daí eu volto à primeira pergunta que você me fez, a questão da estatística. Os alunos viram números. Então acho que é mesmo uma questão cultural. Tenho pesquisas maravilhosas
maravilhosas acontecendo nas universidades públicas no Brasil, nas universidades privadas, tem grandes professores, o Brasil tem grandes educadores, então a gente tem que sentar, ouvir essa turma que está sendo feito e ter boa vontade política de colocar em prática e ouvir mais o professor, que é aquele que está dentro da sala de aula, enfrentando salas superlotadas, enfrentando a indisciplina, às vezes a violência, a gente tem que ouvir o professor. O professor hoje, ele, além da questão vocacional, que você explicou, a etimologia da palavra, tem os desafios que ele enfrenta de ser professor, não é só nem salarial, porque hoje a sala de aula, ela virou um palco de violência. Aquilo que acontece fora, os problemas sociais que existem fora, eles são transportados para dentro da sala de aula. E o professor está ali como se fosse um alicerce e ele é o primeiro a receber a violência que está fora. Perfeito. Existem alguns estudos atualmente sobre a chamada pós-modernidade, não há consenso sobre isso, mas muitos pensadores já rotulam a nossa época como pós-moderna. E que muitas instituições na pós-modernidade, elas ruíram ou elas se modificaram, elas estão em transformação. Por exemplo, a família, por exemplo, a igreja, essas grandes instituições. Porém, não vou nem dizer a escola propriamente dita, que a gente tem o ensino informal, não formal. Mas a educação, ela continua sendo uma instituição altamente forte. Ninguém questiona o valor da educação. A educação hoje, seja por retórica política, nos discursos, na preocupação das famílias, ela continua sendo uma necessidade mesmo na cultura pós-moderna. E acho que esses fenômenos de dissolução da sociedade pós-moderna eclodiram na escola. O professor hoje ele enfrenta todas essas alterações, essas faltas, essa falta, de valor, os paradigmas, e ele enfrenta aquilo na educação e ele, de alguma forma, precisa também dar conta disso. Daí a gente volta a um ponto. Ele não está sendo preparado, porque imagina como é que se prepara dessa forma, envolve muitas coisas, muita boa vontade, uma mudança até nos cursos de formação mesmo, nas licenciaturas, mas ele tem que dar um jeito de lidar, porque se o professor hoje for apenas um escolarizador, vamos dizer assim, aquele que simplesmente transmite os conhecimentos, a gente vai começar a colocar em xeque o papel do professor. Agora, se ele é um educador, aí a coisa continua importante. Contrariando a máxima de Piaget, que dizia que você tem que receber informação e transformar a informação a partir do que você recebe. Sim. Não que a informação chegue pronta para você. Então vai ao encontro que você acabou de falar. É a velha distinção que a gente faz entre a informação e o conhecimento. Se você só passa informação, é aquele trabalhinho que o aluno faz na internet, Ctrl+C, Ctrl+V, ninguém está aprendendo nada, copiou tudo. Ali é informação, ou nem isso. Agora, quando você mobiliza as informações e aplica, e resolve problemas, e enfrenta desafios e cria, você está ali se deparando com a beleza do conhecimento. Porque a função do professor hoje, primordialmente, além de outras, essencialmente, ela fica em função de toda essa modernidade da tecnologia. Eu acho que sim. Talvez seja muito injusto também com a figura do professor receber todos esses desafios. Sim. No entanto, hoje, com toda a informação que a gente tem, com os celulares, com a internet, se o professor não assumir mesmo, com garra, com força, essa função de educador, aquele que conduz os alunos, como você falou que os gregos de uma certa forma faziam, então olha como isso é antigo, né? Peripatética. Naquelas ágoras gregas, eles discutiam também. As ágoras. E a gente precisa retomar um pouco essa função de educador. Estou conversando com um educador, professor de redação, Rodolfo Meiser. O assunto do Rolando um Papo, educação. Um giro rapidinho, nós já voltamos. A Paulistana, tradicional empresa no ramo de bicicletas. Mais de 70 anos atendendo clientes de Guaratinguetá e região. Na Paulistana você vai encontrar bikes de diversas marcas. Gios, Moço, Wendbike, GTS, Reyland, Galo. Todas com garantia e assistência de quem mais entende de bicicletas. Temos também peças e acessórios, pneus e câmeras. Para maior comodidade, fazemos entregas em Guaratinguetá e Aparecida. Aceitamos cartões crédito ou, se você preferir, use nosso crediário. Rua José Bonifácio, 119. Telefone 3132-1384. A Paulistana. Qualidade, preço e atendimento.
Venha saborear as delícias do restaurante Pizzaria e Pub Mangiare, especializada em culinária italiana. Cartas de cervejas com mais de 80 rótulos diferentes e 30 rótulos de cachaça. Almoço das 11h30 às 2h30 da tarde. Self-service com churrasco. Jantar à la carte das 18h30 às 2 da manhã. Aqui você ganha o bolo de aniversário agendando seu espaço com antecedência. Restaurante Pizzaria e Pub Mangiare, Rua Faustino Moreira, número 14, Vila Molica. Um pai é alguém para se orgulhar, alguém para agradecer, especialmente alguém para se amar. O Sim Comerciários não para com suas grandes promoções e preparou uma festa de prêmios para o Dia dos Pais com sorteio de uma moto 0 km, além de kits para churrasco aos comerciários associados. O sorteio será no dia 7 de agosto na sede do sindicato às 16 horas. Se você ainda não é associado, venha se associar e concorrer a esta promoção do Dia dos Pais. Sim Comerciários, realizando cada vez mais para os comerciários. Conte Soluções, instalações e reparos em cercas elétricas, CFTV, portões automáticos, interfones, alarmes, soluções em informática, formatação de computadores e notebooks, recarga de toner para impressoras, aluguel de impressoras. E mais, reparos e reformas em domicílio ou empresas. Ligue e agende uma visita. Solicite o seu orçamento sem compromisso. Conte Soluções. Rolando um papo de hoje, conversa com o educador, professor de língua portuguesa e redação, Rodolfo Meisner. Rodolfo, a gente falou dessas transformações e da necessidade de que exista uma transformação efetiva no processo, na política de educação do nosso país. Daí eu estou me lembrando do seguinte, né, de toda essa tecnologia que existe hoje, que os alunos levam para a sala de aula e que precisa de uma adequação do próprio professor nesse momento. A educação na sociedade contemporânea, qual que é a sua análise? Esse papel da tecnologia nesse processo? Olha, eu vejo de duas formas. Eu acho ela extremamente útil, a tecnologia. É muito importante porque, até pegando uma frase do Zé Pacheco, que é o criador da Escola da Ponte, um dos pensadores dessa escola, que eu li na Folha esses dias, ele dizia assim: hoje nós temos alunos do século XXI. Ah, sim, é a pergunta. Não, pode falar. São alunos, a frase é boa, vale a pena a menção. São alunos do século XXI, com professores do século XX e um sistema, uma infraestrutura do século XIX. Então, quer dizer, aí você percebe que existem algumas complicações nesse processo. Agora, então é claro que a gente tem que pegar essa escola e colocá-la no século XXI, com data show, celular, internet, Wi-Fi, notebook, o que for, tudo que vier para contribuir com a educação. Agora, isso por si só não vai representar nenhuma mudança. A gente está rodando aqui em círculos, como se diz, né? Se o professor não for preparado para usar essa tecnologia, se for a tecnologia pela tecnologia, não adianta nada. Por exemplo, cansei de ver isso, canso de ver. O tal do PowerPoint, que aliás é uma ferramenta super útil, etc. Mas o professor pega, às vezes, a aula que ele sempre deu normalmente, vamos dizer assim, na lousa, transforma aquilo em slides e diz que a aula dele é tecnológica. Isso não é uma aula tecnológica. Ele está pegando o que ele sempre fez, põe no slide, até agilizou um pouco o processo dele, não tem mais que gastar energia passando na lousa. Então, essa concepção de que você usar de qualquer jeito vai adiantar, não vai. Você precisa ter um fim crítico, criar projetos, colocar a tecnologia a serviço da construção do conhecimento, a serviço da ciência, a serviço da linguagem, e não por si só. Mas claro que ela é muito útil. E com esse distanciamento fica díspare, né? Essa disputa, né? Sim. O professor num tempo, a tecnologia em um e o aluno em outro. Né? Exatamente, são as contradições desse Brasil, que ainda às vezes é meio medieval, meio barroco. Você acha que as estatísticas que são apresentadas, e aí a gente volta no primeiro tema da nossa discussão, elas respeitam as disparidades regionais? A questão regional do Brasil, ela é situada nessas estatísticas
para dar até uma amostra real do que nós somos e de como estamos? Eu acho que, na medida do possível, elas têm contribuído muito nesse sentido, sim. Isso nós não podemos nos queixar. As pesquisas, as estatísticas têm demonstrado aspectos micro desse gigante chamado Brasil, em relação à leitura, escrita, matemática, inclusive também algumas provas internacionais, como o PISA, que é uma prova que mede leitura. O Brasil normalmente tem ido mal nessa avaliação, mal, né? que nos compara com outros países. Então, eu acho que ela consegue, sim, captar aspectos regionais, essa divisão até por estados. Existem provas como o SARESP, que medem a partir de municípios ou de estados. A coisa está mais personalizada, vamos dizer assim. Agora, o problema é pegar essas estatísticas e, quando alguma política for criada a partir delas, você ter o mesmo olhar para as diferenças regionais. Essa é uma coisa importante. Você pode até medir o Brasil, fatiá-lo em pedaços e entender o problema, mas depois, na hora de propor soluções, os aspectos regionais precisam ser preservados, porque isso envolve a cultura de cada lugar, a forma do brasileiro se expressar, e isso passa pela educação. É um Brasil que na própria língua tem diferenças, né? A forma de falar, chamada variação linguística, linguística. Né? Você tem uma palavra que você usa aqui, se for usar em outro estado, as pessoas não sabem o que é. O Brasil tem essas diferenças lexicais, como a gente fala na área da língua portuguesa, no vocabulário, ou mesmo na pronúncia de algumas palavras, que são muito, assim, características, né? Nosso país é um país enorme, é o 5º maior país do mundo. O Béchar, um gramático, ele tem uma frase que é muito boa, que ele diz que no Brasil nós temos que ser poliglotas dentro do próprio idioma. Quer dizer, são várias línguas portuguesas, vamos dizer assim, dentro do português. E então é a chamada variação linguística, né? A língua varia de região para região, etc. A gente vai falar especificamente da língua, porque o português é uma língua difícil. Se comparado a outras línguas, né? O português tem, você usa crase, não usa crase, por quê? Daí você fica um tempo aí para descobrir. Mas antes da gente entrar especificamente nesse tema, o Domenico De Masi, que escreveu o Ócio Criativo, autor do Ócio Criativo, que é um filósofo italiano, ele, em uma entrevista recente, ele estava falando do efeito transformador da educação. Inclusive ele cita alguns nomes nacionais, que é o Darcy Ribeiro, o próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E ele afirma, e algo que eu concordo, que todos sabem que o efeito transformador de um povo é por meio da educação, que é uma afirmação do próprio Florestan Fernandes também, que fala muito disso, né? Que as políticas elas poderiam ser modificadas a partir da mudança na educação, né? Um povo consciente, ele transformaria o seu país. Então, se todos sabem isso, por que é tão difícil acontecer, de fato, efetivamente acontecer? Se é uma constatação aparentemente óbvia, por que os fins não chegam logo? Você sabe que é uma pergunta que eu me faço constantemente, todos os dias que eu entro numa sala de aula, com essas mais de 40 horas semanais que quase qualquer professor precisa dar para ter ali uma vida minimamente digna, e não tenho a resposta. Agora, você citou alguns grandes educadores, etc. Você pegar o próprio Paulo Freire, já falava sobre isso, com a sua pedagogia crítica, com essa libertação do ser humano a partir da educação. Um aspecto que envolve a minha realidade, então sobre ele eu posso falar, que eu acho que a classe dos professores ela é extremamente desunida. Sim? Claro que muitas classes vão dizer o mesmo sobre elas mesmas, mas a classe dos professores ela é desunida, ela é pouco representativa, ela não se faz valer na mídia, a voz docente, como a gente já tinha dito, ela não é ouvida. Então eu acho que essa categoria professor precisava se fortalecer para exercer maior representatividade na sociedade, para não virar retórica, para não virar discurso em época de eleição, e fazer valer os seus direitos. E as próprias famílias, a sociedade, porque a educação é um direito, é uma necessidade para que o Brasil aconteça. Acho que essa é uma boa frase. Para o Brasil acontecer, a gente tem que passar pela educação. A gente cansou de ouvir o papo que o gigante vai acordar, as pessoas foram às ruas em 2013 e a educação está sempre ali sendo... É sempre pauta. É sempre pauta, é sempre um parâmetro, mas as coisas continuam estanques, como você disse.
Bom, acho que a gente aqui nessa entrevista não pode afirmar exatamente o porquê se dá isso, mas a gente desconfia, né? Por que será que a educação não acontece? A gente pode aqui desconfiar, então mas é melhor não falar. Vamos desconfiar já. É o seguinte, eu li a história do Hitler. Em 1927, o Hitler fez a seguinte declaração, que o analfabetismo era uma meta, que o conhecimento seria dado a uma classe privilegiada, que é uma forma de se deter o poder. Quer dizer, o mandatário está ali, então ele determina a quem vai chegar o conhecimento e como esse conhecimento vai ser usado. Quer dizer, isso em 1927. Claro que a gente está falando de Hitler, mas esse modelo que foi proposto por ele é seguido em muitos países, a gente sabe disso. Sim. E talvez seja essa dificuldade da transformação, porque tem esse entrave. Sim. Que é um complicador. Um povo facilmente manipulado, ele não vai votar em determinados nomes da política nacional que deveriam estar na cadeia e não ser nossos representantes no Senado, no Congresso, como deputados e senadores. E se a gente partir dessa ideia, a gente cria um ciclo, né? Porque se o povo não vota direito, vai eleger sempre as mesmas figurinhas carimbadas que não vão investir na educação, e é um ciclo muito danoso para o nosso país e para a educação. Agora, uma outra questão também, eu acho que isso passa pelas prioridades de um país. Eu vou voltar a um ponto. Se a gente abre os jornais ou liga uma TV e boa parte do noticiário é ocupada apenas por manchetes econômicas, não que isso não seja importante, mas a prioridade de um país nunca vai ser a educação, porque a educação, as pessoas parecem que não querem enxergar que ela inclusive é a base econômica de um país também, ou seja, se você tem gente qualificada, instruída, o país produz mais e distribui riqueza e todo mundo supostamente ficaria feliz com isso. Então, mas acho que no dia a dia político, a agenda, é só você pegar o Congresso agora, quais são as pautas que de uma certa forma dialogam com a educação, como por exemplo a redução da maioridade penal, etc. Mas as pautas nunca demarcam ali a educação mesmo como bandeira, como prioridade. Houve uma eleição que o candidato, se não me engano, Cristóvão Buarque, que só falava de educação, um sujeito preparado para isso, e ele teve uma votação pífia. Então acho que a própria sociedade muitas vezes não se deixa contagiar pela educação. Parece que a educação virou um eterno patinho feio no Brasil. Isso é muito preocupante. Embora seja pauta, embora seja importante, nada se faz para que ela se efetive no cargo. Se efetive. Vamos falar assim, né? Ela ocupe o lugar que ela merece ocupar. Sim. Quantos países não foram modificados por meio da educação? Sim. Pode estar a China, a própria Alemanha depois da Segunda Guerra. Sim. E aqui a gente fica patinando nessa mesmice. Em função disso, você vê que o Darcy Ribeiro, que a gente citou, ele criou os centros integrados no Rio de Janeiro na administração do Leonel Brizola, que foi uma inovação. Daí a gente pode até discutir, foi bom ou foi ruim, não interessa. Mas ele criou a Lei de Diretrizes e Bases. Isso. Ele criou um espaço que ele acreditava que aquilo seria importante, que aquele modelo seria importante e poderia se propagar em outras regiões do país. Mas de lá para cá, qual foi a outra autoridade de educação que fez algum tipo de transformação que a gente possa referendar aqui? Se a gente pegar a sua fala e colocá-la em perspectiva histórica, a gente pega que na segunda metade do século XX, sobretudo a partir da década de 80, a educação foi se democratizando. Aliás, aí está uma das explicações para o porquê da educação pública no Brasil ter chegado ao ponto que chegou. É ótimo a escola se democratizar, ainda bem que ela se democratizou, mas isso gerou uma série de conflitos para os quais a escola não estava preparada. E hoje, com a escola já mais democratizada, a gente precisa encontrar qualidade para essa escola. Eu repito, foi excelente a democratização, só que ela foi feita às pressas, a estrutura não estava preparada, agora chegou a hora de ver a qualidade. E isso não tem acontecido. Estou conversando com um educador, professor de redação, Rodolfo Meiser. O assunto do Rolando um Papo, educação. Um giro rapidinho, nós já voltamos. A Paulistana, tradicional empresa no ramo de bicicletas. Mais de 70 anos atendendo clientes de Guaratinguetá e região. Na Paulistana você vai encontrar bikes de diversas marcas. Gios, Moço, Wendbike, GTS, Reyland, Galo.
todas com garantia e assistência de quem mais entende de bicicletas. Temos também peças e acessórios, pneus e câmeras. Para maior comodidade, fazemos entregas em Guaratinguetá e Aparecida. Aceitamos cartões crédito ou, se você preferir, use nosso crediário. Rua José Bonifácio, 119. Telefone 3132-1384. A Paulistana. Qualidade, preço e atendimento. Venha saborear as delícias do restaurante Pizzaria e Pub Mangiari, especializado em culinária italiana. Cartas de cervejas com mais de 80 rótulos diferentes e 30 rótulos de cachaça. Almoço das 11h30 às 2h30 da tarde. Self-service com churrasco. Jantar à la carte das 18h30 às 2 da manhã. Aqui você ganha o bolo de aniversário agendando seu espaço com antecedência. Restaurante Pizzaria e Pub Mangiari, Rua Faustino Moreira, número 14, Vila Molica. Um pai é alguém para se orgulhar, alguém para agradecer, especialmente alguém para se amar. O Sim Comerciários não para com suas grandes promoções e preparou uma festa de prêmios para o Dia dos Pais com sorteio de uma moto 0 km, além de kits para churrasco aos comerciários associados. O sorteio será no dia 7 de agosto na sede do sindicato às 16 horas. Se você ainda não é associado, venha se associar e concorrer a esta promoção do Dia dos Pais. Sim Comerciários, realizando cada vez mais para os comerciários. Conte Soluções, instalações e reparos em cercas elétricas, CFTV, portões automáticos, interfones, alarmes, soluções em informática, formatação de computadores e notebooks, recarga de toner para impressoras, aluguel de impressoras e mais, reparos e reformas em domicílio ou empresas. Ligue e agende uma visita. Solicite o seu orçamento sem compromisso. Conte Soluções. A conversa hoje no Rolando um Papo é com o professor de Educação e de Redação, Rodolfo Meisner, e o assunto é educação. Muitos aspectos da educação já foram tratados nesse programa, e antes do giro, o Rodolfo falava da democratização da educação. Sim. E até da própria educação hoje ser municipalizada, que a gente não sabe o quanto as prefeituras serem responsáveis pela educação, foi bom, foi ruim, e se foi bom. Porque Sim. também tem aquela questão que eu vivo discutindo com os prefeitos, questão do orçamento. O governo federal, ele exige que vários aspectos sejam feitos, praticados pelos municípios, e não dá a contrapartida em termos de orçamento necessária para que os prefeitos banquem. Né? Essa é sempre a alegação, né? Que falta verba. Falta verba. Você acha que não falta verba para a educação? Mas vamos voltar na questão da democratização do seu ponto de vista. Então, para completar o raciocínio, deixando bem claro, a democratização foi excelente, era necessária, aliás, ela tinha passado da hora, ela aconteceu de forma muito tardia no Brasil. Só que, por exemplo, antes as pessoas ficavam, um adolescente, ele podia trabalhar sem estudar e podia até vencer na vida, digamos assim, sem educação formal. Houve épocas no Brasil que a coisa se dava dessa forma. Chegou um momento que não dava mais. Até por questão de lei, a criança tem que ir para a escola, é obrigação, os pais precisam matricular a criança na escola. Então, quem estava na periferia foi para a escola, quem estava na zona rural foi para a escola se democratizou, felizmente. Só que esse movimento não veio acompanhado de qualidade e também não sejamos ingênuos. A escola não se democratizou totalmente. Existem parcelas na sociedade que continuam à margem da educação formal, sobretudo no ensino superior. Sim, muitos alunos se concluem o ensino médio e não chegam ao ensino superior, não fazem uma faculdade, embora nos últimos anos nós tenhamos tido alguns movimentos que tentaram modificar esse cenário, como, enfim, alguns projetos. Você vê como que essa é uma relação perversa. Você que tem uma condição financeira melhor, você estuda em boas escolas. Sim. Consequentemente, quando você for prestar vestibular, você está preparado e entra na universidade pública. E, Adriana, eu digo que no Brasil há uma inversão nesse ponto, porque quem faz a escola pública, em geral, são os filhos da classe média baixa. Grosso modo. Sim. E quem faz o ensino privado, que hoje
em geral se destaca no Enem, nas provas, etc., são os filhos da classe média mais alta, vamos dizer assim, que faz a escola privada. Quando chega ao ensino superior, esse cenário se inverte. Quem fez a escola pública vai ter como maior probabilidade, se quiser cursar uma faculdade, a faculdade privada. E quem fez um colégio privado vai ter maiores chances, por conta do vestibular, que é um funil, de fazer a faculdade pública. Quem estudou no ensino básico na escola pública, em geral é vítima de estigma na nossa sociedade. Ah, escola pública, imagina. E quando vai fazer uma faculdade particular, por vezes esse estigma continua. E quem fez a escola privada e vai fazer a faculdade pública, perpetua esse cenário e são as pessoas mais referendadas socialmente. Então há uma contradição no Brasil. O que a gente precisaria no Brasil é, como alguns sinais dão conta disso, uma escola pública se recuperando, mais forte, com essa tal qualidade sobre a qual nós falávamos, e uma escola privada também mais democratizada. E hoje em dia, com bolsas, com coisas do tipo, a coisa tem acontecido mais por aí também. A gente fala muito da política de cotas, sem entrar no mérito dessa discussão de forma mais miúde, sem nenhum tipo de preconceito. O ideal é que não existisse, que não fosse necessário, porque se você tem uma base que ela pode servir aos dois senhores, né, aos pobres e aos ricos, sim, isso não seria necessário. Deixar de separar o Brasil em Brasis. E Brasis, porque essa relação é perversa, aquilo que eu falei. Você tem alunos de escola particular que têm uma condição até de informação, de acesso à informação e tecnologia, que os menos favorecidos não têm. E daí chega na hora de disputar o mercado vale para todo mundo. Sim. O mercado ele não diferencia. Ele não fala assim, ó, você é pobrinho, você vai na escola pública, você é riquinho, você... entendeu? Não faz essa diferença. Sim. Mas as pessoas mais favorecidas, elas consequentemente são mais preparadas. Por isso tem algumas exceções a essa regra, mas via de regra... Claro que sim. O Brasil tem o ensino privado. A gente tem que fazer uma distinção quando a gente fala sobre o ensino privado no Brasil em relação ao ensino superior. Tem aquilo que alguns chamam de movimento da fast foodilização do ensino, que abriu faculdade em toda e qualquer esquina e às vezes o ensino é por apostilas e falta pesquisa e falta iniciação científica, mas você tem também faculdades privadas incríveis. O que precisa acontecer de ambas as partes é que tanto a faculdade privada ou a faculdade pública ofereçam espaço para qualquer estudante brasileiro. Eu sei que isso é meio utópico, é meio quixotesco, mas um professor jovem precisa sonhar. Não, quixotesco não, acho que é o que tinha que acontecer. Sonhar, e quando a educação pública tiver tal qualidade... O errado, Rodolfo, é que não acontece. Sim. Não é que você pense como Don Quixote. Mas é que eu acho que o professor hoje no Brasil, se ele não formar... Entendi. Mas se o professor hoje no Brasil não for uma figura meio quixotesca, eu acho que você precisa eu acho que é bom essa manutenção dessa utopia mesmo, de que você está trabalhando com seres humanos em busca de uma sociedade melhor, em busca de um Brasil melhor. Parece até clichê, mas não é, a gente precisa acreditar nisso. Quando você está com seu aluno, na realidade que for, fazer um bom trabalho e acreditar na educação, porque senão já acontece o que vem acontecendo, que a carreira docente no Brasil não atrai, segundo aí alguns textos, algumas reportagens, as melhores cabeças, claro, né? Porque como paga mal, não vai atrair os melhores profissionais. 50 então mil acho escolas. que precisamos de bons professores dando aula, claro, e precisamos de um país que acredite e valorize os seus bons professores. E desses pensadores, né, que foram citados, Darcy Ribeiro, Paulo Freire, que eram pessoas, Anísio Teixeira, que eram pessoas imbuídas desse gostar, desse amor pela educação. Sim, que hoje também hoje falta, né? Quer dizer, foram desbravadores, eles foram quixotes. Sim. Quando o Darcy Ribeiro pensou essas escolas integradas no Rio de Janeiro, houve muita polêmica. Sim. E depois também ele inaugurou uma faculdade em Campo dos Goitacazes. Mas gerou polêmica, mas na verdade ele foi desbravador, ele foi pioneiro. Esse pioneirismo, essa ideia de pioneirismo, que está faltando hoje. Tem uma ausência de lideranças que propiciem isso. Aí esse você colocou, sim. Eu acho que, vou repetir, existem pesquisas maravilhosas sobre educação, professores universitários fazendo grandes trabalhos, mas a gente
na sociedade, ou digamos assim, com representação política, tem faltado uma liderança no sentido educacional. Um grande nome político para o qual você olha e acredite nesse nome. E daí eu concordo com você, que a gente estava conversando, tem que ter esse lado quixotesco, precisa ter essa paixão para a educação. Educação, ele é exercício de amor. É a educação dos pais para os filhos, é exercício de amor. A educação do professor para os alunos, a educação formal também é exercício de amor. Só para não dizer algo aqui com o qual não concorde. Mas também a gente não pode tratar a profissão como sacerdócio, que é uma coisa que me incomoda. Eu me lembro de assistir na televisão assim, professora fulano de tal, na cidadezinha do Nordeste, ganhando R$300 por mês. Que legal, que bom que ela fez um grande trabalho, né? Reconheçamos isso. Só que não pode ser tratada a profissão como sacerdócio. É preciso valorizar os professores, pagando-os bem, e oferecer aos professores a tal da formação continuada. O professor tem que estar sempre se atualizando para dar conta dessa geração. Eu estou conversando com o professor e educador Rodolfo Meisen, e a gente está divagando aqui, até falando de Dom Quixote. Você acredita que essa geração que está aí, ela tem uma grande discussão, né, que a gente falou até no primeiro bloco, dessa mudança da família, né? A família hoje foi modificada, a gente vê casais homossexuais que adotam filhos e esses filhos vão para a escola. Sem entrar no mérito da questão, se é contra ou a favor, mas houve essa mudança de modelo de sociedade, ela está modificada. E hoje os pais trabalham, e daí tem filhos de crechinha. Sim. E esses filhos de crechinha vão para a escola com a informação que receberam na crechinha, não com a educação padronizada, que um pai ou uma mãe daria, com aconselhamento e com o que sua mãe deve ter feito com você, de ficar ali olhando tarefa. Hoje em dia os pais não têm mais condição nem tempo de fazer isso. Não é falta de vontade, é falta de tempo, porque tem que ganhar dinheiro. Você acredita que hoje também as escolas, elas são responsáveis, além de formar bons cidadãos, ela formar bons indivíduos, pessoas, ela tem a questão da educação, a escola tem esse papel hoje também? Eu acredito totalmente nisso. Como você mesma disse, uma vez que a sociedade se modificou, uma vez que as famílias se alteraram, uma vez que a mulher ingressou no mercado de trabalho, felizmente foi trabalhar e foi ganhar sua vida, eu brinco uma expressão, não quero aqui colocar nessa expressão nenhum tom pejorativo, mas houve uma espécie de terceirização dos filhos, porque os pais não têm, não é? Os pais não têm o tempo, eu não estou nem aqui querendo culpar quem sou eu, muito ao contrário. Então acho que a escola precisa assumir esse compromisso de formar cidadãos, porque é isso que falta. Veja, do que adianta um professor de língua portuguesa pensar em como vai trabalhar a gramática de uma forma mais atualizada e dinâmica, interessante para o aluno, se ele está vivenciando um problema de violência, ou das drogas, ou da falta de respeito, do saber ouvir, do saber debater. Então, o professor tem que ser essa figura, na minha opinião, de educador, para formar cidadãos, para formar pessoas compromissadas com a sociedade. Aqui eu tomo a expressão valores, que eu acho que eles são necessários, no melhor dos sentidos. Os valores, o respeito ao próximo, o saber ouvir, o saber fazer, isso é essencial. Não aquela disciplina tacanha do século XIX, daquela escola que a gente comentou aqui da ascensão burguesa, que cala o aluno. A escola que impõe regras pelas regras, que não discute o papel da regra. Mas uma escola capaz de, por meio de uma disciplina, no sentido de organização, de boa vontade, de comprometimento, trabalhar valores com seus alunos, os chamados valores humanos. O que difere o homem do animal é a sua lógica, a sua racionalidade, a sua linguagem, os seus valores. Nós não nos matamos a troco de nada, embora alguns exemplos recentes tenham contrariado isso, porque somos humanos, porque sabemos respeitar o espaço alheio. E se a educação não contemplar um papel numa época que ela precisa se fazer presente nesse sentido, eu não vejo mais tanto sentido na escola formal. Porque, como a gente já conversou, entra na internet, liga no Google, pesquisa lá. Não, a escola é um espaço de convivência, que as pessoas trocam. E isso acho que é muito importante que aconteça. Daí entra naquela máxima, né? Não basta ler que Eva viu a uva, né? Tem que saber interpretar. Perfeito, você vai, a criança está sendo alfabetizada, aquele livrinho da Eva viu a uva, seja lá o que for. Isso é uma coisa alienante, é a imbecilização do ensino. Você tratar a criança como se fosse um ser
que não tivesse condições de algo maior. Então, acho que precisamos, desde a alfabetização até o ensino superior, formação crítica, leitura de mundo, trazer a mídia, trazer a literatura, trazer a poesia para a sala de aula. Só para fechar, ao invés de ensinar que a Eva viu a uva, seja lá o que for, pegar o panfletinho das Casas Bahia, que diz que um produto vai ser vendido a suaves prestações, e mostrar que aquelas prestações não tem nada de suave, que aquilo é um eufemismo. O cara vai pagar 2 vezes o preço do guarda-roupa se ele acreditar nas suaves prestações. Isso é leitura de mundo, é isso que a escola tem que fazer. Isso vale para tudo, viu, gente? Não se iludam não, que são 24 vezes, a gente é meio compulsivo, vai que vai, né? Depois, ai Jesus. Estou conversando com o professor educador Rodolfo Meisner. Um giro rapidinho, a gente já volta. A Paulistana, tradicional empresa no ramo de bicicletas. Mais de 70 anos atendendo clientes de Guaratinguetá e região. Na Paulistana você vai encontrar bikes de diversas marcas. Gios, Moço, Wendbike, GTS, Reyland, Galo. Todas com garantia e assistência de quem mais entende de bicicletas. Temos também peças e acessórios, pneus e câmeras. Para maior comodidade, fazemos entregas em Guaratinguetá e Aparecida. Aceitamos cartões crédito ou, se você preferir, use nosso crediário. Rua José Bonifácio, 119. Telefone 3132-1384. A Paulistana. Qualidade, preço e atendimento. Venha saborear as delícias do restaurante Pizzaria e Pub Mangiari, especializado em culinária italiana. Cartas de cervejas com mais de 80 rótulos diferentes e 30 rótulos de cachaça. Almoço das 11h30 às 2h30 da tarde. Self-service com churrasco. Jantar à la carte das 18h30 às 2 da manhã. Aqui você ganha o bolo de aniversário agendando seu espaço com antecedência. Restaurante Pizzaria e Pub Mangiari, Rua Faustino Moreira, número 14, Vila Molica. Um pai é alguém para se orgulhar, alguém para agradecer, especialmente alguém para se amar. O Sim Comerciários não para com suas grandes promoções e preparou uma festa de prêmios para o Dia dos Pais com sorteio de uma moto 0 km, além de kits para churrasco aos comerciários associados. O sorteio será no dia 7 de agosto na sede do sindicato às 16 horas. Se você ainda não é associado, venha se associar e concorrer a esta promoção do Dia dos Pais. Sim Comerciários, realizando cada vez mais para os comerciários. Conte Soluções, instalações e reparos em cercas elétricas, CFTV, portões automáticos, interfones, alarmes, soluções em informática, formatação de computadores e notebooks, recarga de toner para impressoras, aluguel de impressoras. E mais, reparos e reformas em domicílio ou empresas. Ligue e agende uma visita. Solicite o seu orçamento sem compromisso. Conte Soluções. Estou conversando no Rolando um Papo com o professor de língua portuguesa e redação, Rodolfo Meisner. Muitos assuntos já foram debatidos nesse programa e tem muita coisa para falar, infelizmente agora esse é o último bloco. O Florestan Fernandes, ele dizia que se um povo fosse educado, ele não aceitaria as condições de miséria e desemprego que a gente vive hoje. Então a gente pode fazer um apanhado de tudo que foi discutido para fechar esse assunto com Florestan Fernandes, né? Que foi sábio nessa análise. Sim, foi preciso, foi cirúrgico, é exatamente por aí. Cirúrgico é ótimo. Rodolfo, eu queria aproveitar a sua presença aqui, nesse final de programa. Primeiro, agradecer, né? E eu que agradeço a oportunidade. Mas eu queria falar dessa questão da língua portuguesa, que a gente vai mudar de assunto. Vamos lá. Das dificuldades da língua portuguesa, dessa mudança linguística, né? Tem até um termo específico que se usa para essa mudança linguística. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente isso. Na verdade, isso sempre existiu. Algumas pessoas, ao longo da história, trataram a língua como um produto, como se fosse uma coisa acabada, pronta, tal. A língua é um processo, ela está sempre evoluindo, tanto é assim que o latim é uma língua morta, tanto é assim que o português europeu,
né? O português lusitano do século XVI, você abrir os Lusíadas do Camões para ler, não vai ter muita coisa a ver, ou vai ter muitas diferenças para o português brasileiro que se fala hoje, por exemplo. Então a língua ela se modifica, isso é natural da língua, é a chamada variação linguística, ela vai se alterando conforme o tempo, a idade da pessoa, a região onde ela mora, tudo isso influencia no uso da língua. E eu acho interessante você ter tocado nesse ponto, porque uma coisa que eu percebo muito, até nas redes sociais, é o que o professor Marcos Banho, que é um professor de Brasília, um linguista muito conhecido no Brasil, chama de preconceito linguístico. Que conforme o uso que se faz da língua, a pessoa pode ser estigmatizada pela forma como ela fala, pelo uso que ela faz da linguagem. E hoje a universidade tenta combater esse estigma, porque a língua é que nem uma roupa. Você não vai usar a mesma roupa em todos os lugares que você vai. Uhum. Você troca de roupa, você vai com uma roupa à missa, você vai com outra roupa à escola, conversar com os amigos, enfim. Então a língua, ela varia também em função do contexto, e que isso é muito natural. Se a gente acredita nessa visão, que trata a língua como uma coisa acabada, chamada norma culta, perfeita, e o aluno chega, por exemplo, da periferia, como nós conversávamos. Olha como é que as coisas... O aluno vem da periferia. Estou aqui usando o estereótipo. Com, de repente, o uso que ele faz da linguagem, a atmosfera onde ele cresceu, possíveis gírias que ele aprendeu, etc. Ele vai à aula de português e o professor fala: imagina, menino, que burro, você não sabe falar, você está perdendo um aluno. Você está deixando de respeitar o uso que ele faz da linguagem. Dia a dia. Então, isso é combater o preconceito linguístico, é respeitar que a língua se modifica, que em cada contexto ela tem um determinado uso, que existem fatores externos à língua que a influenciam, e isso é muito... Isso não tem chegado às redes sociais, à grande mídia, o pessoal ainda pega para tirar sarro de como que a pessoa escreveu, como que ela falou. Esse cotidiano é permissivo? A língua permite essa... Mas a língua existe... Ou para o cotidiano, né? Melhor dizendo. Sim, porque a língua ela existe no cotidiano, é ali que ela se faz. A língua ela existe primeiramente na oralidade. É coloquial. O homem primeiro falou para depois escrever. É que a gente tem essa herança aí ocidental, grega, cartesiana e da escola contemporânea, que é a predominância da escrita, e a gente se esquece que a língua é, em primeira instância, um fenômeno da oralidade, do cotidiano, e que isso é muito espontâneo, que é perda de energia você tentar amarrar algo que se faz no dia a dia e que evolui com o tempo. Então hoje há uma tendência entre os professores de português, entre os linguistas, de taxar algo de certo ou errado. É isso mesmo que eles estão dizendo, que os estudos, mais de 30 anos aí de pesquisa sociolinguística, têm nos mostrado. O que nós falamos é que algo está adequado ou inadequado dependendo do contexto. Claro que para certas situações da sociedade, você precisa dominar a chamada norma culta, porque isso é fruto de prestígio social, né? Você não vai dar uma palestra do mesmo jeito que você conversa no churrasco. No entanto, alguns ainda tem essa coisa do erro, de marcar de vermelho o tempo todo. Nada contra a cor vermelha, não é isso, mas de marcar, de pegar apenas pelo erro do estudante, ou satirizar uma pessoa pelo uso que ela faz da língua, e isso as pesquisas científicas já mostraram que isso é bobagem. Mas sabe o que eu acho também? Que na internet, no Facebook, tem coisas gritantes, sabia? Eu gosto muito de ler, então geralmente quem lê tem um vocabulário mais rico, né? Que, aliás, foi um professor meu que me induziu a gostar de leitura, um professor de português que eu tive, excelente, seu Mota. Ele foi um grande, a gente criticou tanto a escola, olha aí foi um grande bom educador. Exemplo. Quer dizer, então, eu acho que esses bons exemplos existem aos montes. Você é um excelente professor. Então, quer dizer, esses bons exemplos que tem que virar regra, eles não podem ser exceção. Não pode ser exceção. É isso que a gente até está discutindo, né? Para se criar esse efeito transformador, para que esses bons exemplos prevaleçam. Mas tem coisas que são ditas, né? Que se escreve no Facebook, que eu falo: Jesus, se eu sou um empregador e eu vejo alguém escrever assim, está desempregado na hora. Porque eu acho também que... algumas empresas têm feito isso. É um abuso, um assassinato da língua portuguesa que não pode ser
ser permitido? Então, eu concordo com você, Adriana, quando uma empresa, e isso tem acontecido, abre lá o Facebook do seu entrevistado para até verificar o uso que ele faz da própria vida, não seria nem apenas da linguagem, ele está na balada, ele bebe, isso tem acontecido. Sim. Mas essa influência, digamos, do mercado, ela não pode determinar a concepção que a gente faz da língua. Tá. Nas redes sociais, por exemplo, a pessoa está num ambiente virtual chamado internetês, então ali, se ela está conseguindo se comunicar com os amigos dela e blá blá blá, a coisa está indo bem. O problema seria se ela pegasse o internetês ou alguma gíria típica do ambiente virtual e aquilo fosse transposto para uma outra esfera, como por exemplo uma redação de vestibular, porque isso vai ser levado em conta, ou numa entrevista de emprego, numa situação mais formal. Então é justamente isso que a sociolinguística quer provar. A gente parar de achar esse discurso de que a língua está morrendo, ele é antigo no Brasil. O Rui Barbosa foi um grande exemplo disso. Na minha época ela está morrendo, porque eu velha já, então. Existem polêmicas na mídia que marcaram a época do Rui Barbosa, dizendo coisas semelhantes em relação ao código que havia sido escrito, enfim. Mas não, a língua ela é um fenômeno vivo e tudo isso acho que agrega valor à língua, sem dúvida. Por isso que se modifica. Inclusive as redes sociais. Rodolfo Meisner, foi um prazer receber você aqui no Rolando um Papo. Espero que você volte em outras oportunidades, porque não deu pra gente falar tudo. Tem Passou muitos rápido. outros assuntos para serem discutidos de educação. Adriana, eu agradeço demais a oportunidade. É sempre bom ter espaço para falar sobre educação. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Olha só, Rolando um Papo acabando. Quero agradecer a todos vocês pela audiência desse programa que cresce a cada semana. As manifestações de carinho que eu tenho recebido, as curtidas no próprio Facebook, no Facebook da TV. Acompanhe a programação da TV Vale, da nova TV Vale, o canal 25 da NET, que tem muitos programas novos. O nosso diretor Alex Silva tem feito aí um excelente trabalho para levar para você a melhor informação. Então, eu quero agradecer a Melissa, que é a namorada do Rodolfo, está acompanhando nessa entrevista aqui, fiel escudeira de Rodolfo. Eu também quero agradecer. Ok, pode agradecer. A Fernanda, que é minha companheira de TV Vale, ao Alex, meu diretor, ao Elbon, que está por aí, ao Hotel Golf Clube dos 500, que mais uma vez fez a sessão desse espaço maravilhoso que é esse hotel. Esse hotel é um dos hotéis mais lindos que existem no mundo, um hotel sensacional, tem uma nova direção, uma nova proposta agora aqui do Hotel Golf Clube dos 500 na cidade de Guaratinguetá, que gentilmente possibilitou que mais um Rolando um Papo fosse gravado aqui. Então, muito obrigada ao Rodrigo, que é gerente do hotel. Obrigada a você, como eu digo, eu repito, a parceria com vocês me fortalece. Um beijo, até semana que vem.